Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade às gravações das lições bíblicas da editora Betel, falaremos sobre a lição de número 4 do primeiro trimestre de 2025, cujo tema é o puritanismo, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. O texto bíblico básico desta lição está em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 e versículos 12 e 13. O meu objetivo ao fazer esse comentário é mostrar que na vida cristã sempre haverá necessidade de renovação, correção e retorno aos valores e princípios bíblicos. Isso, sem dúvida nenhuma, fará toda a diferença na nossa conduta enquanto cristãos. E eu quero fazer essa abordagem refletindo sobre exatamente essa relevância de voltarmos a uma prática cristã que esteja nos colocando mais próximos daquilo que é o ideal de Deus para as nossas vidas. E falando sobre o puritanismo, que foi um movimento surgido dentro da igreja anglicana na Inglaterra, eu gostaria de falar um pouco antes desse movimento. A Reforma Protestante teve início no dia 31 de outubro de 1517, portanto no século XVI. Logo no começo do século. Esse movimento foi iniciado com, oficialmente, a data que marca o início, 31 de outubro de 1517, decorrente da publicação das 95 teses na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha, feita por Lutero. Aquele movimento marcou, de fato, aquilo que seria a Reforma Protestante, que vai mudar a face do cristianismo na Europa e no restante do mundo por consequência. Mas veja só, o movimento puritano é apenas um dos movimentos. Desde as primeiras décadas da Reforma Protestante, no início ainda, no decorrer do século XVI, vários movimentos surgiram dentro da própria Reforma. E qual era a intenção dessas pessoas que se levantaram dentro da Reforma? Foi exatamente a de fazer com que a Reforma voltasse ou fosse de fato aquele movimento que tiraria de dentro da igreja todo aquele ranço que ficou da Igreja Católica com relação a liturgias e práticas outras que eram feitas dentro da Igreja Católica e que, após a Reforma, algumas delas ainda continuaram em plena atividade dentro da Igreja Protestante. Um dos primeiros movimentos a provocar estas mudanças foi o movimento pietista, um movimento que surgiu dentro da Igreja na Alemanha e que tentavam exatamente conduzir a reforma para uma experiência muito mais pessoal entre os cristãos, onde cada um deveria ter uma experiência profunda com Cristo, e mais que isso, tirar de dentro da igreja luterana aquilo que não foi tirado, que foi herdado da Igreja Católica e que os luteranos não tiveram condições de tirar. Mas veja só, a reforma ela foi iniciada por Lutero e na sequência de Lutero vários outros expoentes entraram para participar da reforma. Por exemplo, Calvino em Genebra, na Suíça, Menno Simons nos Países Baixos e várias outras pessoas foram assim homens e mulheres de Deus que mudou a história da igreja naquele momento. Vários, Zwinglio, Menno Simons, Calvino, Lutero, John Knox na Escócia, todos eles fizeram um trabalho excelente, um trabalho maravilhoso. Agora, dentro dessa igreja surgiram movimentos, e um dos movimentos que mais marcou a questão da reforma, dentro da reforma, foram os puritanos. Eles surgem dentro da igreja da Inglaterra. A gente sabe que a reforma na Inglaterra foi promovida por Henrique VIII por conta do seu casamento que ele queria desfazer, não podia por conta da igreja,
E então ele rompe com a Igreja Católica por conta disso. Ao romper com a Igreja Católica, ele disse: eu sou o chefe da igreja aqui agora. E ele cria, portanto, a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana fez, de fato, uma ruptura com a Igreja Católica, mas não mudou muito a liturgia, a forma de ser, inclusive vestimentas dos sacerdotes, etc. e tal. E isso não agradou a todo mundo. Nós precisamos fazer uma reforma mais completa. E o movimento puritano foi exatamente um desses movimentos. Outros movimentos que criou foram os separatistas, também dentro da Inglaterra, os anabatistas, os pietistas, como eu já disse, na Alemanha, e vai por aí afora, várias dessas pessoas. O movimento puritano, como eu disse, é importante ao estudá-lo. Por quê? Porque ele nos mostra o valor e o caminho para retomar aquilo que é central na vida cristã, que é a nossa relação com a palavra de Deus, a nossa relação com o próprio Deus, a nossa relação com a comunidade. Os puritanos nos mostram como retomar esta caminhada, retomar este valor. Portanto, é importante. Então, nessa lição de hoje, eu gostaria de fazer essa abordagem mostrando a importância de voltarmos à prática cristã mais autêntica e ver uma relação que existe entre o movimento puritano e o pentecostalismo moderno. É bom que a gente abra os olhos para a gente ver o exemplo daqueles irmãos e colocar em prática nos dias de hoje nas nossas igrejas. E eu quero começar fazendo essa abordagem, falando um pouco sobre a origem e propósito do movimento puritano. Nasceu na Inglaterra, como eu já disse, no período da Rainha Elizabeth I, no século XVI. A intenção desse movimento, como eu disse, era ampliar aspectos da reforma que não estava atendendo àquilo que os irmãos entenderam como sendo relevante e precisava ser mudado. Então foi aí que começa a reforma dentro da Igreja Anglicana, que a gente vai chamar de puritanismo. O que esses irmãos fizeram? Eles reagiram a práticas remanescentes do catolicismo que a Igreja Anglicana continuava hospedando do mesmo jeito. Ou seja, a principal mudança que houve na Igreja Anglicana em relação à Igreja Católica foi o comando. Enquanto a Igreja Romana era comandada pelo Bispo de Roma ou pelo Papa, a Igreja Anglicana, por conta da ruptura de Henrique VIII com o Papa, ficou tendo como chefe Henrique VIII, mas ele na prática continuou muito parecida com a Igreja Romana. No final, o que eles queriam era que a Igreja Anglicana abandonasse definitivamente todos os rituais que permaneceram na liturgia após aquela ruptura que houve. Esse foi o propósito do movimento dos puritanos. Além do mais, os puritanos buscavam a pureza doutrinária. O que significa isso? Os puritanos rejeitavam tradições humanas em favor da suficiência das Escrituras. Veja só, a Igreja Católica até hoje ela tem 3 bases principais para as suas decisões. A direção da Igreja, as decisões da Igreja são tomadas com base em 3 bases. A primeira delas é a própria Bíblia. A segunda delas é a tradição da igreja. Aquilo que a igreja sempre fez, aquilo que a igreja vem adotando ao longo dos séculos, isso é relevante para ela. E a terceira coluna que a igreja católica adota é o magistério católico, ou magistério da igreja, que é formado pelo Papa e os arcebispos que o servem. Então veja, que com base na Bíblia, na tradição e no magistério, a Igreja Católica toma suas decisões. Agora, o que é que o puritanismo fazia questão?
de remover a questão da tradição e do magistério. E a única fonte de autoridade que eles admitiam era a palavra de Deus, a Bíblia. Era isso que eles queriam. Além do mais, eles tinham muita preocupação com o indivíduo e com a própria sociedade. O que eles diziam? Que a teologia puritana integrava a vida pessoal, familiar e social. Isto significa que naquele momento, na prática religiosa, não havia a questão de aqui quem manda sou eu, na minha vida mando eu. Não. Na questão do puritanismo, não há como você desintegrar ou você desarticular vida pessoal, familiar e social. O que eu não posso fazer dentro de casa, eu não posso fazer em lugar nenhum, e o que eu não posso fazer em lugar nenhum. Esse era o propósito deles, e isso se assentava em 4 fundamentos principais. O que os puritanos levavam em conta para determinar, para decidir isso? Primeiro, a salvação é pela graça. Vale ressaltar que os puritanos eram calvinistas. Pelo menos a maioria deles era calvinista. Mais tarde, isso vai ter desdobramentos, etc., mas eles eram calvinistas. Então eles criam que a salvação era exclusivamente objeto da graça de Deus. Isto significa que não havia mérito, não havia como comprar, ninguém podia dar. O Papa não tinha poderes para conceder a salvação a ninguém. Ele não podia fazer nada pela vida espiritual de nenhuma pessoa em situação alguma. E, como ele não podia fazer isso, a única possibilidade que existia de salvação era pela graça de Deus. Deus, ele é soberano, inclusive, para nos eleger para a salvação. A segunda, ou o segundo fundamento que eles assentavam era a suficiência das Escrituras. Nada de magistério, nada de tradição. A Bíblia tem que estar em foco na hora que vai discutir a questão da salvação. A igreja não pode ditar nada a respeito disso. Isso é coisa da soberania de Deus. A salvação é pela graça, como disse Paulo aos Efésios. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Era esse o lema que os puritanos defendiam. A terceira base era a rejeição da tradição como regra de fé. Já disse sobre isso. Das 3 bases que a Igreja Católica usa até hoje para discutir suas doutrinas, a Bíblia, a tradição e o magistério católico. Nada disso tem valor para os puritanos, ou tinha valor para os puritanos naquele instante, mas exclusivamente a graça de Deus, a Bíblia Sagrada como referência. E o 4º pilar sobre o qual assentavam era a glorificação de Deus em todas as áreas da vida. Paulo disse aos Coríntios o seguinte: quer comais ou bebais, façam tudo para a glória de Deus. Amados, a metáfora comer e beber, ela sintetiza tudo que nós fazemos ao longo da vida. Então é isso que nós precisamos entender, que a glorificação a Deus deve ser em tudo aquilo que fazemos. Não pode haver a dicotomia vida espiritual e vida secular. Não. Na vida cristã, eu não posso dissociar, eu não posso compartimentalizar a minha vida. Eu sou um servo de Deus, chamado para fazer a obra de Deus na igreja, onde eu estiver trabalhando do ponto de vista secular, no emprego,
onde eu estiver fisicamente. Eu preciso encarar isso. Eu sou um chamado para a obra de Deus, eu devo glorificá-lo em todas as coisas da forma mais plena, da forma mais completa possível. Não dá para você fazer isso de forma diferente. E quais eram as doutrinas que os puritanos defendiam? Algumas muito interessantes. Eu não vou citar todas, evidentemente, porque o nosso vídeo ficaria muito longo e eu não quero isso. Mas a primeira doutrina que eles defendiam era exatamente a soberania de Deus. Amados, ao longo da história, o homem tem tentado ocupar o lugar de Deus. A começar dos nossos próprios cultos, que se tornaram verdadeiras exibições antropocêntricas, ou seja, o homem está no centro. Deus, às vezes, ele é convidado para os nossos cultos, as nossas reuniões. Mas, invariavelmente, os homens estão sempre em evidência. Olha, nas coisas mais simples nós percebemos isto. Que nós não colocamos Deus no centro das nossas escolhas. Nós não colocamos Deus no centro das nossas prioridades. Nós não colocamos Deus como o elemento mais importante da nossa adoração. Muitas vezes somos idólatras. Muitas vezes somos egoístas e queremos muito mais chamar a atenção para nós mesmos. Mas eles buscavam a soberania de Deus. Como eu disse, eles eram calvinistas. E como calvinistas, enfatizavam que toda autoridade depende absolutamente de Deus e sobre todas as áreas da vida. E não apenas uma coisa. A eleição que eles defendem é apenas um aspecto da soberania de Deus. E isso nós precisamos entender. De fato, irmãos, nós os pentecostais, muitas vezes, deixamos Deus de lado até na hora do culto, por incrível que pareça. Sabe, como eu disse, bem nas coisas muito simples, em algum momento nas nossas igrejas, por exemplo, em que nós celebramos o Natal, que todos sabem ser uma festa de origem pagã, mas que principalmente a Igreja Católica fez com que se tornasse uma festa tradicional e que todos nós comemoramos. Se comemora no Natal o nascimento de Jesus, portanto é o aniversário de Jesus. Alguém já bateu palmas e cantou parabéns para Jesus numa festa de celebração de Natal? Claro que eu estou aqui exagerando numa brincadeira. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Jesus não ocupa o centro das nossas atividades de adoração, nem mesmo no dia especial dele. Outra doutrina essencial que eles pregavam é a doutrina da eleição. Claro, eles eram calvinistas. E os puritanos tinham uma convicção segundo a qual Deus escolhe aqueles que ele quer salvar por sua soberana vontade. Não vamos discutir se eles estão certos, se eles estão errados. Não vamos discutir se eleição se é livre-arbítrio. Nada disso. Aqui não cabe essa discussão. Mas o que mais importante precisamos entender é que Deus precisa ocupar o centro de nossa adoração. Outra doutrina deles, a autoridade das Escrituras. Irmãos, a Bíblia é o livro mais importante que um cristão pode ler. A Bíblia é o livro que molda a conduta e o comportamento de um cristão em todas as áreas da vida. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse o seguinte: não importa o que aconteça,
portai-vos por modo digno do Evangelho, ou exerçam a sua cidadania por modo digno do Evangelho. Ora, como que eu vou exercer a minha cidadania? Como que eu vou agir de acordo com o Evangelho de Cristo se eu não o conheço? Se eu não o estudo, eu mal o leio. E uma leitura quase sempre errada e mal feita. Dificilmente nós paramos para estudar a Bíblia, para de fato compreendê-la. Dificilmente nós chegamos a este ponto. Somos chamados pejorativamente de analfabetos bíblicos, porque não conhecemos a Bíblia. Irmãos, é vexatória a situação quando você faz um teste bíblico com pastores, com evangelistas, com diáconos, com presbíteros, com diaconisas. Porque a demonstração de ignorância bíblica é gritante nessas pessoas. Eu já vi até alguns dizerem, eu já li a Bíblia tantas vezes. Ler a Bíblia sem estudá-la não é ler Bíblia. E mais, quando estudamos a Bíblia, exige-se de nós 3 coisas. Primeira, uma leitura de fato completa. Eu preciso entender o que eu estou lendo. Não pode ficar nenhuma palavra obscura para mim. Não pode ficar nenhuma frase que eu não tenha entendido. Preferencialmente nas línguas originais, grego, hebraico e aramaico. Agora, além de uma leitura nesse nível, eu preciso fazer uma interpretação correta. E aqui é assustadora a maneira como as pessoas interpretam a Bíblia dentro das nossas igrejas. Amados, basicamente nós temos ao longo dos séculos, desde o primeiro século da era cristã até hoje, nós temos basicamente 3 métodos de interpretação da Bíblia. O primeiro deles, criado lá em Alexandria, foi um método que recebeu o nome de método alegórico. Pelo método alegórico se faz absurdo nas Escrituras. E ele foi usado pelos platonistas naquele instante. Filo de Alexandria foi um dos seus criadores, era um platonista. Mas tudo bem que deixa para lá o platonismo e vamos estudar a Bíblia dentro de uma interpretação alegórica. O resultado é trágico. Depois, lá por volta do século 3 ou 4, aparece um outro método chamado método histórico-gramatical. Grama é palavra. Onde a proposta era exatamente ir contra o método alegórico de Alexandria. Esse método perdurou, depois caiu em descrédito por conta de alguns absurdos, mas depois da reforma, esse método volta novamente para a igreja. Mas ele vai ser colocado em prática até por volta do final do século XVIII. Quando surge, após o iluminismo, um método chamado histórico-crítico. Esse método histórico-crítico é o método que as faculdades de teologia, pasmem, inclusive as pentecostais, adotam. E o método histórico-crítico, ele não crê na palavra de Deus. Ele diz que milagres não existem, algo sobrenatural não existe. E que quase tudo que cremos como infalível na palavra de Deus, esse método joga por terra. Mas é o método que nós estamos adotando hoje no Brasil. Então é profundamente lamentável que as nossas igrejas desvalorizaram
tanto as Escrituras. Ainda uma outra doutrina que eles defendem é a santificação pessoal. Amados, eles dão ênfase, ou davam, né, porque os puritanos já não existem mais como um grupo, davam ênfase na vida moral e disciplinada marcada por oração, estudo bíblico e obediência. Olha, eu estava falando no item anterior que ao estudar a Bíblia nós precisamos fazer 3 coisas. A primeira, ler corretamente. A segunda, interpretar corretamente. E para interpretá-la, use o método adequado, que é o método histórico-gramatical. E em terceiro, aplique. Estudo da Bíblia sem aplicação na vida não tem a menor importância, entenda isso. A santificação pessoal buscava exatamente isso: oração, estudo bíblico e obediência à palavra. Ou seja, orar, estudar a palavra e colocar em prática. Isso é o que nós precisamos hoje, sem dúvida nenhuma. E ainda uma quinta doutrina era a simplicidade no culto. Como eu disse, a igreja anglicana não tirou da sua liturgia muito daquilo que era praticado na igreja católica. Usavam-se inclusive imagens. O rito que era praticado nas celebrações não era aquilo que agradavam. E os puritanos pretenderam que o culto fosse uma cerimônia onde Deus fosse entronizado e somente Ele fosse entronizado. Culto sem pompa, culto sem antropocentrismo, culto sem regalias para quem quer que seja, culto onde Deus está no centro de nossa adoração. E ainda uma última doutrina, como eu disse, que eu ia fazer apenas algumas, é o pacto com Deus. Convicção de que os indivíduos e a sociedade, como um todo, tinham responsabilidade de viver uma aliança com Deus, obedecendo a tudo que as Escrituras determinam para que façamos. Esses valores, esses princípios são essenciais, não podemos nos esquecer. Outro aspecto relevante que nós precisamos analisar ao estudar o puritanismo é que foi um movimento visionário e transformador. O puritanismo cria na transformação do indivíduo e da sociedade. Eles acreditavam que a santificação do indivíduo resultaria na transformação da sociedade. Amados, essa é uma prática que nós precisamos voltar. Até algum tempo atrás, santificação era um tema recorrente nas nossas igrejas, seja nos nossos cultos de ensinamento, seja na escola bíblica dominical ou nas nossas pregações. Ultimamente não temos ouvido falar disso. Temos muita mensagem de autoajuda, temos muito coach pregando nas nossas igrejas, mas não temos tido de fato mensagens que fazem com que o indivíduo transforme-se. Como Paulo disse aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A necessidade de uma mudança, de arrependimento, de um comportamento diferente daquele que nós mantemos normalmente, irmãos. A vida cristã é uma vida que a santificação precisa estar presente. Caso contrário, nossa sociedade não muda. A igreja hoje ela é muito mais influenciada pelo mundo do que influencia o mundo. E por que exatamente isso está acontecendo? Porque exatamente a santidade desapareceu dos nossos púlpitos. Nossos pregadores são homens intelectuais, são doutores. Nada contra o estudo, irmãos. Eu tenho o título de doutor, graças a Deus por isso. Mas considero isso como lixo na presença de Deus, honestamente. Mas veja que os nossos púlpitos se tornaram um local de exibição.
de rompantes, de arrogância, de prepotência, e não um lugar onde Deus está e onde a santidade é exibida. Não se ouve mais mensagens que tocam profundamente os nossos corações. Muitas até tocam o nosso intelecto. Muitas até nos despertam para alguma coisa, alguma área do conhecimento, mas nunca para a santidade. Seu compromisso com a santidade influenciou diversas áreas, como a educação e a própria política. Amados, os puritanos exerceram uma influência muito forte na Inglaterra e em outros lugares onde eles chegaram. Tudo por conta desse movimento de santidade que eles colocavam em prática. Nós não podemos nos esquecer dessas coisas. Outro movimento interessante deles foi a evangelização e a missão global. Eles eram apaixonados pelo evangelismo. Depois dos puritanos surgiram muitos outros grupos, e todos eles, na esteira do puritanismo, na esteira do pietismo, que surgiu antes um pouco, se tornaram grupos evangelizadores. Por exemplo, o metodismo, que nós vamos falar numa outra lição, os morávios, são grupos que se preocupavam muito com isso. Os puritanos foram exemplos disso. Amados, as nossas igrejas perderam o hábito de evangelizar, de trabalhar. Os nossos grandes pregadores só são pregadores de púlpito. Não são pregadores de ir a um palanque na praça para pregar. Infelizmente, e muito pior ainda, os grandes pregadores das nossas igrejas nunca evangelizou uma pessoa sozinha. O único evangelho que eles sabem pregar é aquele lá do púlpito onde pregam para multidões. Só isso. Esse evangelho é bom? É, quando não é exibicionista. Esse evangelho é bom quando ele transforma a vida das pessoas. O que dificilmente está acontecendo hoje. Eles defenderam a necessidade de levar a palavra de Deus até os confins da terra. Que coisa interessante, né? O Senhor Jesus deu essa ordem em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês serão cheios do Espírito e serão testemunhas até os confins da terra. O que é que nós estamos fazendo hoje para evangelizar os confins da terra? Construindo templos suntuosos? Andando de forma exibicionista em carros de luxo? Nos hospedando quando viajamos a serviço da igreja nos melhores hotéis? É isso? Paulo disse, e Paulo foi um dos maiores missionários que a igreja conheceu até hoje. Ele disse que não tinha lugar de dormir. E nós não temos lugar de pregar. E uma das últimas coisas que eu acho que eu queria falar sobre essa questão é a questão da pregação expositiva. E eles faziam questão de fazer. Irmãos, infelizmente a pregação expositiva desapareceu dos nossos púlpitos. Há séculos que ela desapareceu. E hoje, seguramente mais de 95% das pregações que fazemos são temáticas. Por que não pregamos mais uma mensagem expositiva? Porque a mensagem expositiva não permite que o pregador se levante da cadeira e vá ao púlpito sem ter preparado uma mensagem. A mensagem expositiva exige do pregador horas e horas de estudo. John Stott, ele afirmava que não se prepara um sermão expositivo com menos de 30 horas de estudo. 30 horas de estudo significa que se você estudar 4 horas por dia, você vai ter que estudar 8 dias preparando um sermão.
E ele disse que isso era o mínimo. Você não pode sair da sua casa para ir ao púlpito, ao culto, e no caminho preparar uma mensagem expositiva, a menos que você more a uma distância quase continental da igreja onde você congrega. Quais são as conexões que existem entre o puritanismo e o pentecostalismo? Amados, veja só. Primeiro, os puritanos buscaram e experimentaram avivamentos espirituais, enfatizando a ação do Espírito Santo na santificação e na missão que eles exerciam. Se nós, amados, nos preocupássemos com a nossa entrega e dependência completa do Espírito Santo, com certeza, nossas vidas seriam muito mais produtivas para Deus do que elas são hoje. Nós precisamos depender mais do Espírito Santo. E hoje em dia, irmãos, existem mecanismos, existem ferramentas que os pregadores sequer oram. Estudar não se fala, mas sequer oram. Hoje, com as novidades que nós temos na tecnologia, muitos não estudam mais, muitos não oram mais. Sabe por quê? Porque eu posso entrar numa ferramenta com a inteligência artificial e pedir para ele elaborar o sermão. 10 minutos antes de eu ir para a igreja, eu peço para ele elaborar o sermão e ele me entrega tudo pronto. Mas isso prescinde da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E nós não podemos fazer isso. Os nossos púlpitos estão pobres. Não é falta de teologia, é falta de comunhão dos pregadores com o Espírito Santo. Só isso. Nós temos muito conhecimento, muita técnica, muitas ferramentas, como disse hoje. Há pregadores, há pastores que em seus gabinetes, em suas bibliotecas, em seus escritórios, têm as ferramentas de última geração. Mas não há vida em suas mensagens. Não há nada que transforme as pessoas com aquelas mensagens. Porque o Espírito Santo não está presente nelas. A missão do povo de Deus. A visão integral dos puritanos sobre a vida cristã apontava para a necessidade de anunciar o Evangelho em todos os contextos. Como eu disse, irmãos, nós temos negligenciado muito a evangelização. Nós temos investido pesado na construção de templos, nós temos investido pesado em tecnologia. Hoje em dia, as nossas igrejas têm equipamentos eletrônicos que são utilizados pelas maiores empresas de comunicação. Vou dizer aqui bem claro para você. Há instrumentos de comunicação nas nossas igrejas que são utilizados hoje na transmissão de culto pelas plataformas, que são os mesmos equipamentos usados, por exemplo, pela Rede Globo, quando se transmite uma partida de futebol, os Jogos Olímpicos ou qualquer outra informação ao vivo. Nós temos tudo isso, mas não temos mais autoridade, infelizmente. Nós precisamos entender isso. E a missão integral dos puritanos mostrava que a vida cristã apontava para uma necessidade de anunciar o Evangelho. Onde estão os nossos pregadores? Eu vejo, por exemplo, hoje um exibicionismo muito grande no YouTube, que é uma plataforma que se transmite muitos cultos. Eu vejo que de cada 100 mensagens que as igrejas pregam pelo YouTube, talvez uma delas
tenha alguma coisa sendo endereçada a quem não é crente. Mas 99 são endereçadas a pessoas que já são crentes, que estão nas igrejas. Onde está a pregação? Nós temos hoje ferramentas extraordinárias para anunciar o Evangelho. E estamos negligenciando isso de forma triste. Como pentecostais, somos chamados a resgatar a missão global com dependência do Espírito Santo. Nós dizemos que somos pentecostais. Esse rótulo, esse título decorre da experiência do dia de Pentecostes em Jerusalém, quando depois de estarem orando, receberam a visitação do Espírito Santo de uma forma sobrenatural, e a gente conhece a história, Atos capítulo 2. Mas onde está o poder do Espírito Santo nas nossas vidas hoje? Onde está? A Bíblia como regra de fé e prática. Os puritanos ensinavam que a vida cristã deveria ser guiada exclusivamente pela Bíblia. Nada de tradição da igreja, nada de costumes porque eram evangélicos, nada de a Bíblia. A Bíblia no centro da nossa vida cristã. Era isso que eles pregavam. Em tempos de desvios doutrinários, o exemplo puritano nos inspira a amar e a obedecer a palavra de Deus. Aliás, deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você parou para estudar a Bíblia de verdade e não para preparar uma pregação ou um estudo bíblico? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia para seu alimento espiritual? Nós precisamos parar, pensar sobre isso. Já partindo para a parte final desta mensagem, que eu não quero que fique longa, o movimento puritano nos ensina a voltar às Escrituras como fundamento da fé e a depender do Espírito Santo para desenvolver uma vida cristã autêntica. A sua herança desafia o povo de Deus em pelo menos 5 áreas interessantes. A primeira, rejeitar desvios doutrinários. Irmãos, nós precisamos compreender melhor a Bíblia. E só vamos compreendê-la se estudarmos. Eu não sei exatamente se foi Calvino que disse essa frase, mas ele falou o seguinte, que aqueles que não estudam a Bíblia podem confundir heresia com a voz de Deus. E nós temos visto isso acontecer com frequência dentro das nossas igrejas. Buscar renovação espiritual. Amados, as nossas festas, os nossos cultos, contribuem muito pouco para a mudança na nossa conduta, para a nossa renovação espiritual. Primeiro, porque tudo é pago. As igrejas hoje fazem congressos que o preço é absurdo. Onde é que está a nossa renovação espiritual? Fazemos festa hoje para arrecadar dinheiro. As nossas igrejas se transformaram em holdings. Infelizmente. Depois, amar a palavra de Deus como a única regra de fé e prática. Nós precisamos voltar à Bíblia e viver aquilo que ela nos ensina integralmente. Vivenciar a santidade pessoal e comunitária. Irmãos, vocês sabem por que as nossas orações hoje não são mais respondidas? Nós fazemos orações, nós oramos por tudo, nós oramos por doentes, nós oramos por problemas financeiros, nós oramos por problemas conjugais, nós oramos por problema disso, daquilo outro. Onde estão as respostas dessas nossas orações? Seja honesto com você mesmo. Quantas orações você fez no ano passado
de janeiro a dezembro que você viu a resposta de Deus claramente? Quantas orações você tem feito durante o seu pastorado ou o seu ministério e você tem visto a resposta de Deus? De fato, a resposta de Deus. Sabe por que Deus não nos responde? Porque nós estamos em pecado. Porque não há santidade em nossas vidas. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Ele, a esse Ele ouve. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus, para que Ele não nos ouçam. A Bíblia diz que quem encobre seus pecados nunca prospera. Você entende isso? O nosso ministério, as nossas igrejas, têm sido levadas por sabedoria humana. Somente isso. Nada mais. E precisamos cumprir fielmente a missão global de proclamar o Evangelho. Lembre-se de uma coisa. Os pecadores não virão à igreja porque elas são bonitas, porque elas têm coisas caras lá dentro. Quem tem que ir aos pecadores somos nós. Logo no começo da minha fé, há quase 50 anos atrás, eu li um livro chamado Conquistando Almas Lá Fora, onde os pecadores estão. Como aquilo me despertou, irmãos, para uma prática da evangelização. E até hoje me afeta ainda aquela leitura há quase 50 anos. Naquele livro eu me lembro que o autor dele dizia o seguinte, que por mais que você ore dentro da igreja para que Deus salve alguém, ele não vai ser salvo se você não for lá onde ele está e falar da salvação para ele. Por mais que você peça a Deus que mude a vida de alguém que está lá fora, ele não vai mudar se você não for lá fora e ajudá-lo. E para finalizar essa palavra, essa exposição, eu queria falar sobre algumas aplicações. A primeira, volte para as Escrituras. Esqueça a inteligência artificial, esqueça os grandes tratados de teologia, esqueça tudo e volte para a Bíblia. Volte para a oração. Volte para fazer a vontade de Deus. Sabe, irmãos, há mais ou menos 40 anos, eu disse uma palavra na igreja que até hoje essa palavra me acompanha. Naquela ocasião, eu ensinava na igreja e eu falava o seguinte, se você for preparar uma mensagem, se você for preparar uma lição de escola bíblica, por exemplo, e você não tiver mais do que 2 horas para preparar isso, faz o seguinte, gaste meia hora para preparar e ore 1h30 para que Deus te use. E é isso que precisamos fazer. Volte para as Escrituras. Cultive uma vida de santidade diante de Deus. Invista na pregação expositiva. É a melhor forma de pregar. Infelizmente, a maior parte das nossas igrejas não entende uma pregação expositiva. Eu já pastoreei, por mais de 20 anos eu tenho pastoreado igrejas. E sempre tenho procurado fazer pregações expositivas, principalmente nos cultos de ensino. E eu percebo que a pregação expositiva ela contribui muito mais significativamente para a transformação de vidas do que as pregações temáticas. Quarto, engaje-se na missão global de evangelizar. É o melhor trabalho que alguém pode fazer. Se você é um desses que, como muitos, estão na igreja reclamando porque não tem oportunidade de pregar, de dar um testemunho ou de falar num culto, numa reunião, o púlpito seu está lá fora, no mundo. Pode usá-lo. E por fim, dependa do Espírito Santo. Sabe, irmãos,
Por mais conhecimento que tenhamos, por mais títulos que tenhamos, nada pode mudar as pessoas que nos ouvirem. Se a nossa mensagem, se aquilo que fazemos não tiver o tempero, o equilíbrio, tudo que o Espírito Santo pode dar. Que o Senhor te abençoe. Que este semestre seja uma bênção na sua vida e que nesse trimestre você possa aprender muito da palavra de Deus. Amém.